Olá, mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora, inscreva-se no meu canal. Ajude-me. Acione os sininhos das notificações e dê o like. O like fortalece muito o nosso canal. Também é uma grande alegria estar falando para os ouvintes da Rádio Milênio Gospel, de Imperatriz de Maranhão. Estamos iniciando um novo assunto para esta semana. E o título geral da semana é A Lição da História de Moisés. E o texto que acompanha esse título está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, que diz assim: Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Que maravilha, não é? Na realidade é assim, amigos, parece que confunde a história de Moisés com Cristo. Mas durante esta semana nós vamos ver qual é a colocação de Moisés e qual é a posição de Cristo. É claro que Moisés era uma criatura, mas de qualquer forma a atitude de Moisés também foi uma atitude de amor. Mas por quê? Porque ele amava a Deus. Embora o livro de Deuteronômio comece com as palavras, são estas as palavras de Moisés, o livro todo, como a Bíblia toda, tem como personagem principal a Cristo. É Ele que nos criou, é Ele que nos mantém, é Ele que nos redime. Não há outro Deus que possa nos sustentar como este Cristo faz em nossa vida. E, acima de tudo, em um sentido mais amplo, esse livro revela como o Senhor continua a criar, sustentar e redimir seu povo nesse momento crucial da história da salvação. Cristo é o personagem principal. O alvo somos nós. Fomos criados perfeitos, porém, permitimos que o pecado entrasse em nossa vida. E agora precisávamos de um Salvador, de um Redentor. E o Deus que nós conhecemos como Cristo se colocou à disposição para morrer em meu e no seu lugar. É por isso que a história de Moisés é uma história fantástica. Por quê? Na realidade, quando eles estavam prestes a entrar em Canaã, que era a terra prometida que Deus havia falado para eles, Deus agora tinha prometido que eles entrariam nessa terra e agora estavam de frente para Canaã, do lado de cá do Jordão. Ainda não tinham passado para a terra, mas eles estavam diante de Canaã. E então, Moisés, agora, ele mostra como o Senhor nos sustentou. Mostra para o povo que eles deveriam ser gratos a esse Deus. E também, acima de tudo, como Deus iria cuidar deles agora na terra de Canaã. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou ler agora. Olha que coisa fantástica. De acordo com a estrutura do livro que segue a da aliança, o discurso de Moisés começa com um prefácio. Está em Deuteronômio capítulo 1, do 1 até o versículo 5, que tem duas funções. Primeira, sinalizar a natureza do conteúdo do livro, conforme representado pela frase, são estas as palavras. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. Estas palavras referem-se não apenas às palavras de Moisés, como profeta e líder de Israel, mas também às palavras do próprio Deus. Do próprio Deus. Seus mandamentos, além da palavra de Deus, seus mandamentos. Você pode comparar com Números 36 a 13, ou melhor, 36, versículo 13. Que Moisés explicou posteriormente, conforme está em Deuteronômio 1, versículo 5. E a ação divina nos eventos da história da salvação. Segundo,
indicar o lugar e o tempo do último testemunho de Moisés ao povo, conforme está em Números 36, versículo 13. No 40º ano, foi o último ano antes de entrar na terra prometida, antes de entrar em Canaã. Isso é o último ano da jornada de Israel no deserto, conforme está em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3. Todos os textos você pode conferir na sua Bíblia. E nós vamos, durante esta semana, entender que nós devemos lembrar e esperar. Lembrar deste Deus e esperar a este Deus. E que Deus luta por mim e por você. E que Deus cumpre sua palavra. E, acima de tudo, Ele é graça e justiça. Deus é um Deus maravilhoso. Ele quer salvar a mim e a você. Pense nisso. Vamos orar. Eterno e grandioso Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus da bondade, o Deus da segunda chance. Senhor, estou falando para muitas pessoas. Não as conheço algumas, mas são pessoas que querem Te conhecer. Envia o Deus Espírito Santo impressionar o coração dos amigos ouvintes da Rádio Milênio e também, em especial, os internautas. Por favor, Pai, Tu conheces cada família aqui representada. Abençoe-os, proteja-os, que eles possam olhar para o livro de Deuteronômio como o livro da lei, porém, como o livro do amor. Tudo isso te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço.